conheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Senta um minutinho. Esse contexto, irmãos, o Tiago vem explicando o que acontece quando nós olhamos para este mundo, quando nossos olhos estão fitos nas coisas deste mundo, naquilo que não foi o que Deus preparou para nós, né? Existe um perigo, irmãos, na autoconfiança, naquilo que nós podemos fazer com os nossos braços, existe um perigo muito grande, né? Porque o mundo ele tem ditado que nós podemos o que quisermos, nós fazemos o que poder, né? O que nós quisermos, a gente é capaz. E eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter uma autoconfiança no sentido de exercer aquilo que nos foi designado, né? Seja num trabalho, até na obra do Senhor nós precisamos, né, ter essa, não uma autoconfiança no sentido de independência de Deus. Não, nós dependemos do Senhor. Então, nós não podemos agir como o mundo age. Na autoconfiança do mundo eu posso todas as coisas. Sou eu que me fortaleço. Sou eu que dependo de mim mesmo. E no Senhor, o Senhor fala assim, a dependência ela tem que estar totalmente ligada em mim. Então, irmãos, o Tiago ele vem explicando toda essa situação, o anseio do nosso coração quando ele está fora da vontade de Deus. E aí quando ele fala assim que a gente vai resistir ao diabo, a primeira lição, a primeira receita que ele fala é se acheguem a Deus, porque senão não tem como eu resistir. Se acheguem a Deus, porque senão não tem resistência a Satanás, não tem como eu resistir a ele e ele fugir de mim. Porque no primeiro momento em que eu estou fora da direção do Senhor, ele me acusa, ele me aponta, ele diz, olha, está vendo? Então, irmãos, é muito sério, né? Quando o Senhor foi me dando, ele foi me falando, né, o que era para eu falar aqui hoje, né? Então, ele está empenhado em nos dar aí uma resistência, em falar para nós que nós precisamos resistir. Irmãos, e o que é bom é que nós vamos assentar à mesa, e a mesa do Senhor, a mesa é comunhão, ela representa comunhão, ela representa mudança, transformação, direcionamento. Ela representa mudança de rota. Então, o que é bom é sabermos que, mesmo diante de todas as dificuldades que nós possamos enfrentar, nós já sabemos as obras da carne quais são. Está lá em Gálatas. Nós já sabemos quais são. Então, nós precisamos buscar urgentemente as obras do Espírito, para que nós possamos, irmãos, ser firme nos dias maus que nós já estamos vivendo. Os dias maus já está posto, o maligno está aí, né? Só que aqui o Tiago eu acho interessante, porque o Senhor foi falando comigo, né? Às vezes a gente fala muito mais das assolações do inimigo do que da presença de Deus. E a presença de Deus é aquela que faz com que, quando nós nos sujeitamos a Ele, o inimigo não tem mais poder para atuar na nossa vida. Então, não superestimar Satanás de jeito nenhum, né? Não superestimar e também não menosprezar, nem muito, nem pouco. Sabemos que ele está ali assolando as nossas vidas, porém, o que o Senhor quer de nós é um posicionamento diante do Senhor. O Paulo está falando aqui em outras palavras, quem é o seu Deus? Quem dirige a sua vida? Quem conduz a sua vida?
Nós não podemos andar, irmãos, como se não tivéssemos um Senhor. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e esse Senhor, Ele requer de nós mudança, transformação diária. Enquanto nós vivermos aqui, nesse corpo corruptível, nesse mundo, nós vamos ter que viver todos os dias buscando essa mudança, essa transformação. Não podemos viver, irmãos, como se o nosso Senhor fosse o inimigo da nossa vida. O nosso Senhor é Deus. Então nós precisamos nos achegar a Ele, para que Ele mude, transforme, traga a restauração necessária. Nós não podemos agir como juiz na vida de ninguém. É o Senhor quem vai julgar. Nós precisamos ser o braço, o apoio, aquele que levanta, aquele que ergue, aquele que acompanha, mas não como juiz. Nós não decretamos final na vida de ninguém. Nós não decretamos. É o Senhor quem faz todas as coisas. Quando o Senhor escolhe, pega os seus apóstolos ali, pessoas para caminhar junto dele. Se eu e você tivéssemos ali, talvez nós olharíamos, não, um cobrador de impostos, misericórdia, meu Deus, como que pode, né? Mas esse, o Senhor chamou esse, meu Deus, não pode, como? O Senhor chama quem Ele quer. A obra é dEle, é Ele quem faz. Amém, meus irmãos? E é até aqui o Senhor me deu, e eu precisava compartilhar isso com a igreja, né? Nas nossas incertezas, nas nossas dificuldades, nós sabemos que podemos contar com Deus, que é poderoso. Nessa mesa, a comunhão, a restauração, a mudança, a transformação, tudo aquilo que é necessário para nós vivermos. Então, glória a Deus por isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o mundo recebe uma sentença e não sabe para quem recorrer. Nós não. Tudo aquilo que o Senhor fala na sua palavra é para nos ensinar, para nos exortar, para nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Louvado seja Deus. Então vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome, porque Ele é digno, porque Ele é fiel e justo para receber o nosso louvor, a nossa adoração e para contemplar as nossas necessidades. Nós buscamos o reino do Senhor. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas Ele nos acrescenta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje é um culto mais que especial, o culto da ceia do Senhor. Aleluia. Somos mais do que privilegiados por poder se encontrar aqui neste exato momento. Você, meu irmão, que se encontra aqui conosco no templo, e você que se encontra do outro lado da tela, pela internet, que irá cultuar a Deus conosco, você é mais do que privilegiado. Aleluia. Aleluia. Porque um dia, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus, o Senhor ele fez uma promessa de que da semente da mulher nasceria um que iria pisar a cabeça da serpente. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele cumpriu a sua promessa, mandando o teu Filho amado Jesus aqui nessa terra. Ele se despiu da sua glória e veio aqui nessa terra e viveu como um ser humano, nos deu exemplo, sofreu por nós. E lá na cruz do Calvário, Ele cumpriu e consumou o plano perfeito de Deus para a humanidade. Aleluia, o plano perfeito foi consumado na cruz, onde Jesus se entregou a sua vida e deu um brado dizendo: Pai, está consumado. Aleluia, Pai, está consumado. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, e de lá Ele intercede por você e por mim. Aleluia, é a esse Jesus maravilhoso que estamos aqui prestando culto neste dia. Então preste esse culto com muita alegria e se sinta privilegiado, porque Jesus te ama. Amém? Louva a Deus conosco, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. O plano perfeito foi consumado na cruz do Calvário. Aleluia, vamos louvar. Ok. Tivemos um pequeno probleminha técnico, então vamos se colocar de pé. Vamos fazer mais uma oração.
Vamos repreender todo o levante do inimigo, que caia por terra no nome santo de Jesus. Que somente o Espírito Santo de Deus venha pairar aqui agora, nesse exato momento, nesse local, aqui e na tua vida, porque ele se levanta para cair, porque maior é que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia, é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Deus amado, Pai Santo, Deus querido, estamos aqui, ó Pai amado, reunidos diante da Tua presença, Senhor, para Te exaltar, para Te bendizer, para Te adorar e para Te glorificar, Senhor, reconhecendo que só Tu és o Santo dos Santos, é aquele que era, é o que há de vir, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Alfa, é o Ômega, é o primeiro, é o último, é aquele que era e que há de vir, é aquele que estamos esperando, Senhor. Te bendizemos, glorificamos o Teu nome, ó Pai amado, neste dia de ceia, Senhor. Continua conosco, nos enche da Tua graça, Pai amado, e que a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, continue sendo feita em nossas vidas. É que eu lhe peço, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus. Aleluia. Não importa o que aconteça, como os imprevistos da vida, continue glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele continua no controle sempre. Aleluia. Vamos louvá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Santo és Tu, Senhor. Obrigado por esse plano perfeito, ó Pai. Aleluia. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, Ele ensinou. No palco do amor, a vida e salvação, tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a Sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o Seu sangue me libertou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, Ele hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
e me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. Ouve, igreja! Te adoramos. Te adoramos, Jesus, porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que se entregou na cruz por nós, aleluia. As palmas louvem e exaltem o nome desse Jesus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus, aleluia, aleluia. Meus queridos, a Bíblia relata a história de outro homem chamado Naamã. Ele era um renomado general. Ele estava com uma lepra terrível, e uma de suas servas disse a ele que havia um homem de Deus chamado Eliseu, e se ele fosse e procurasse Eliseu e falasse da sua lepra, ele seria curado. E ele confiou naquela palavra, procurou Eliseu, e Eliseu disse para ele se banhar 7 vezes no rio Jordão. Ele se indignou porque ele era orgulhoso. Eu, general de guerra da Síria, vou me banhar num rio Jordão? Não tem rios bem melhores para que eu pudesse me banhar? Porque justo neste rio. Mas mesmo assim ele fez. Se banhou 7 vezes, ele foi curado da sua lepra. Porque Deus, ele é poderoso e misericordioso. E trazendo para os dias de hoje, eu e você não somos diferentes de Naamã, porque a humanidade também tem uma lepra. E uma lepra pior do que aquela de Naamã, porque é a lepra do pecado. A lepra de Naamã, ela somente afetava o seu corpo físico e lhe traria no máximo a morte física. Mas a lepra da humanidade, a lepra que nós temos, é uma lepra do pecado, ela é espiritual e ela pode nos levar para o inferno. Mas como acabamos de cantar, Deus, por sua infinita misericórdia, teve o seu plano perfeito e mandou Jesus, aleluia, para curar a nossa lepra. E hoje não temos mais que mergulhar 7 vezes, somente uma vez. E não no rio Jordão, mas sim no sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, aleluia. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, porque aquele sangue foi derramado por mim e por você. Então que nós que estamos aqui hoje nesse templo, e você que está do outro lado da tela, não tenha o orgulho que Naamã teve. Não, porque orgulho só nos afasta do Senhor. Que possamos decidir por Jesus, sempre decidir pelo Senhor, porque Ele tem o melhor para nossas vidas, amém? Vamos louvá-lo porque Ele é digno, aleluia, glória a Deus. Santo és tu, Senhor, aleluia. Louve conosco, igreja. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebro meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder.
Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Oh, aleluia. Louvado e santo seja o teu nome para sempre, Jesus. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos aceitar a paz do Senhor. Nós estaremos agora orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Eu quero fazer uma leitura aqui em Atos capítulo 16, versículo de número 26. Atos capítulo de número 16, no versículo de número 26. Irmão, já conhece essa passagem, mas não vou fazer aqui uma hermenêutica nem homilética desse texto, apenas para nós entendermos algumas coisas. E a semana, fazendo uma leitura e li sobre esse assunto, achei interessante, por isso que vou passar aqui para a igreja. Atos capítulo 16, versículo de número 26. E diz assim: e repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes todas foram soltas. Repete comigo aqui: todas as portas foram abertas. Não, só quem tem fé. Todas as portas foram abertas. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Todas as portas foram o quê? Abertas. Nós estamos entrando agora no segundo semestre do ano de 2023. Já estamos aí há 10 dias do mês de julho. E eu clamo a Deus que esse segundo semestre, eu creio
que será melhor, muito melhor do que o primeiro semestre. Não que o primeiro não foi bom. O primeiro foi ótimo. Amém, querido? O primeiro semestre foi ótimo. Não faltou o pão de cada dia na nossa mesa. Não faltou o alimento. Não faltou abrigo. Não faltou vestimenta. Imagina agora para o segundo semestre. Será melhor, você crê nisso? Só quem crê, querido. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida hoje. Será muito melhor. E orando a Deus essa semana, eu falei, Senhor, o que eu falo para a tua igreja? Diz que será melhor. Quando eu leio esse texto, nós temos o hábito de achar que foi só a porta de Silas, só a porta de Paulo e Silas que foram abertas. Não foi só a porta de Paulo e de Silas, foi todas as portas que estavam ali, os encarcerados, foram abertas para que Deus salvasse a todos que estavam ali. Quando eu leio aqui, ele fala a porta, ele não fala a corrente. Na Bíblia Sagrada está escrito o quê? As portas foram abertas. E eu creio que nesse segundo semestre, todas as portas serão abertas a favor da igreja. Eu estou falando em questão de prosperidade financeira. Aquelas portas que estavam fechadas de negócio voltarão a ser abertas. Os empregos que as portas estavam fechadas voltarão a ser abertas. Os negócios que estavam parados voltarão a estar abertos. Só quem crê, querido. Vai levantando a tua mão e dando glória a Deus, aleluia. Para quem crê. Todo o processo financeiro que estavam fechados voltarão a estar abertos. As portas vão se abrir. Mesmo que as circunstâncias, porque ali Paulo e Silas estavam numa circunstância totalmente terrível. Quem estava ali falou assim, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Não tem mais solução nenhuma. Não tem solução para os olhos do homem, mas quem dirige a vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Quem tem a chave é o Senhor dos Exércitos. O homem pode até achar que tem o controle de todas as coisas, mas quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você tem negócio, se você tem comércio, eu não sei se a empresa onde você trabalha está numa situação ruim, mas eu quero dizer para você nessa manhã como profeta de Deus, as portas serão abertas. A tua empresa que você trabalha, a empresa que você trabalha, vai vender o dobro que vendeu no primeiro semestre, você quer nisso? Você que é empregado, começa a profetizar na tua empresa. Quando você começar a perceber assim que não está vendendo nada assim, não, as portas vão ser abertas, as coisas vão começar a vender. Você que está vendo que não está comprando mais nada, as portas vão ser abertas e vai começar a comprar. As pessoas vão ligar e vão dizer, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. E você vai dizer assim, é Deus trabalhando nesse lugar em nome de Jesus. Se tem processos parados, alguém já disse para você assim, olha, o teu processo está lá embaixo, não que nós somos melhores do que os outros. Alguém vai dizer para você assim, olha, não tem mais jeito, o juiz já falou que não vai ter mais jeito. Eu quero ser profeta de Deus nesse processo seu nessa noite, nessa manhã, no dia de hoje. Você que me ouve, o processo vai começar a mover, querido. Se estava lá embaixo, vai subir, porque a mão de Deus, as portas vão se abrir. E tudo que está parado, ele continua, e as correntes todas foram o quê? Soltas. Se tem alguma coisa ali segurando, querido, para Deus não tem algema nenhuma que segura. Vai começar a mover para esse segundo semestre. Você crê nisso, querido? Esse segundo semestre você vai falar algo sobrenatural na vida financeira da igreja, na sua vida financeira. Você que já desistiu de tudo, eu quero dizer para você nessa manhã, começa a alegrar o teu coração. Começa a alegrar o teu coração. Vai multiplicar aonde não tinha. Vão chamar você para negócios que nunca te chamaram.
Vão começar a convidar você para as coisas que nunca vão convidar, mas na presença de Deus. Coloca Deus sempre em primeiro lugar. E aí eu acho algo maravilhoso nesse texto, porque diz que as portas foram abertas. Primeira coisa, querido, Deus trabalha do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Não é do meu jeito, da minha maneira, não é da maneira que eu quero, pois o modo de trabalhar de Deus é totalmente um modo diferente das pessoas trabalhar. Enquanto você está indo, Deus já está lá resolvendo toda a situação. E quando você pensa que vai acordar no dia seguinte para resolver, Deus já resolveu tudo. Deus está resolvendo situações financeiras aqui nessa manhã. Coisas que você nem imaginava vai começar a acontecer. Eu estou dizendo financeiramente. Está pregando prosperidade? Estou. Porque eu creio no Deus de prosperidade também. Eu creio no Deus que salva, mas também um Deus que prospera. E não tenho medo de dizer isso não. Nós temos que saber qual o propósito de Deus trabalhar, é totalmente diferente do meu. Às vezes eu quero colocar as mãos, e Deus fala assim, não põe as mãos, deixa que eu ponha a mão, porque eu sei o que Ele está fazendo. Eu quero dizer para pessoas aqui hoje, tira a mão na onde não é para colocar, querido. Aguarda o Senhor resolver. Aguarda o Senhor resolver a situação, querido, em nome de Jesus. Há um propósito de Deus. Deus é infinitamente poderoso para abrir portas que nos aprisionam. Por exemplo, você que está tentando resolver uma situação financeira e não consegue. Não estou dizendo aquelas pessoas que falam assim, olha, eu devia 100 mil, aí eu fui no banco, o banco comprou 1.000. Misericórdia, querido. Se deve, paga. Se estamos devendo, temos que pagar. Porque isso não é milagre não, gente. Vocês me desculpam. Tem pessoas que falam isso, né? Nas rádios, na TV, olha, eu devia 100 mil, aí eu fui lá, eu negociei, paguei 1.000. Querido, se deve 100 mil, tem que pagar 100 mil. Ninguém mandou comprar. Ninguém mandou comprar. Esse semestre, querido, você vai comprar o que é necessário para sobrar na tua cesta, para sobrar na tua casa, para sobrar para você poder ajudar o próximo. Nós podemos entender isso da melhor maneira possível. Ele é infinitamente poderoso e pode abrir as portas que nos aprisionam no momento mais difícil e crítico da nossa existência. Você vai ouvir falar durante todo esse segundo semestre que vai estar difícil, a economia vai estar difícil. Mas você vai começar a entender e falar assim, olha, eu estou recebendo uma profecia naquele dia, que pode estar difícil aí fora, pode estar complicado, mas Deus é aquele que tem a chave de todas as coisas. A circunstância não pode nos impedir de adorar ao Senhor. Mas existe também aqui algo aqui. Quando as portas foram abertas, eles se levantaram e seguiram. Você tem que fazer a tua parte. Qual que é a tua parte? Se levantar e seguir. Não ficar prostrado. Porque a parte de Deus Ele vai fazer, Ele vai abrir as portas. É mais ou menos assim. Se eu quero emprego, a porta aberta, mas quem tem que estar lá? Não é teu irmão, não é tua irmã, não é o vizinho, é você. É você que tem que se levantar. Não dá para levantar às 10 horas da manhã querendo arrumar emprego. Tem que se colocar na posição. Tem que se colocar no lugar aonde o Senhor te chamar. E tem que fazer a sua parte também. Seja dizimista e ofertante na casa do Senhor, querido. Você crê que as portas vão se abrir? Então ficamos em pé. Não importa qual a prisão que você está passando financeiramente. Às vezes você está aprisionado numa situação. Comece em nome de Jesus, querido. A partir de amanhã, profetizar na onde você trabalha. Seja profeta de Deus aonde você trabalha. Às vezes nós ficamos reclamando, olha que não acontece, e Deus te colocou lá para ser profeta de Deus aonde você trabalha.
para de reclamar no lugar onde você trabalha. Quem abriu a porta de trabalho para você? Quem abriu as portas de emprego para você? Só que você está reclamando do trabalho que você tem. Você está entendendo? Como que Deus vai abençoar se você reclama? Eu tenho que chegar lá às 6 horas da manhã. Tem dia que eu saio às 5 horas da tarde. Eu não aguento mais, não aguenta mais. Pede a conta. Só que depois não vem reclamar ao Senhor. Agora chega lá e fala: Senhor, o Senhor que abriu essa porta, eu estou aqui. E eu quero abençoar, eu quero ser canal de bênção nesse lugar. Você agradeceu pelo salário seu desse mês? Se não agradeceu, levanta a mão e agradece. Obrigado pelo salário. Como que Deus vai multiplicar se você não agradece o que você recebe? Mas Deus nessa manhã quer que você agradeça. Agradece pelo pão de cada dia. Eu quero que você faça assim com as tuas mãos. Eu vou orar por você. Só para crer que estenda as tuas mãos assim em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja de mãos, meu Pai, aberta. Nós adentramos ao Espírito Santo de Deus no segundo semestre do ano de 2023. Nós louvamos, meu Pai, pelo primeiro semestre do ano de 2023. Estamos adentrando, meu Pai, no novo semestre. Meu Pai, eu não sei, meu Pai, qual a situação financeira desse teu povo. Eu não sei qual a situação financeira da tua igreja. Mas eles estão aqui, meu Pai, crendo, meu Pai, nessa palavra. Que as portas serão abertas. Todas as portas foram abertas e serão abertas nesse segundo semestre. Meu Pai, aquele que devia já não vai mais dever mais. Aquele, meu Pai, que compra vai comprar mais. Aquele que vende vai vender mais. Aquele, meu Pai, que tem processos parados, vai ser, meu Pai, abertos os processos. As correntes todas foram, meu Pai, soltas, meu Pai. Se alguém, meu Pai, está aguardando algum processo na justiça, meu Pai, ali vai ser resolvido, ó Espírito Santo de Deus. Aquele, meu Pai, que prosperava vai prosperar mais. Aquele, meu Pai, que crê, meu Pai, no poder financeiro vai financiar mais. Aquele, meu Pai, que está preparado uma bonança vai receber mais pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aqui está a tua igreja, Senhor, de mãos, meu Pai, levantada, de mãos estendidas. Eu quero que você feche a tua mão recebendo, mas eu recebo agora. Recebendo o poder do Espírito Santo de Deus, fecha a tua mão e diz assim: Senhor, eu recebo, meu Pai, essa profecia que todas as portas foram abertas, Senhor. Aquele que tem filho na escola particular, Senhor, vão manter os teus filhos. Os jovens vão conseguir pagar as suas faculdades. Os jovens vão conseguir estudar nesse segundo semestre, porque portas de faculdade serão abertas, novos cursos serão abertos agora. Aquele que está se preparando agora vai começar a mudar. Aquele que tem, meu Pai, um emprego fixo, Senhor, o Senhor vai abrir novas portas de novo emprego para ele, aonde o Senhor vai ser prosperado a cada dia. Aquele que tem seu comércio, que as pessoas passam do lado desse aí não vai dar nada, eu quebro hoje pelo poder do Espírito Santo de Deus toda palavra contrária agora, porque vão passar pessoas ali e vão comprar mais e vai agradecer a Deus por cada dia em nome de Jesus. Apresenta os seus negócios para o Senhor agora. Apresenta a tua empresa que você trabalha. Apresenta onde você trabalha agora. Agradece agora, que é o momento de você agradecer. Agora vai ser obrigado. Obrigado por o Senhor me colocar nessa empresa. Se o Senhor, meu Pai, se agradar de mim, ó Espírito Santo de Deus, eu vou mudar, porque portas foram abertas. Agora pela fé, vira aí para o teu irmão e diz assim, ó: todas as portas foram abertas a teu favor. Mas seja crente, querido. Vira para ele e diz assim, ó: todas as portas foram abertas a favor de vocês. Junta aí na galeria aí, ó, querido, não tem desespero não. Diga aí para ele aí, ó: todas as portas foram abertas. Ele está falando, eita Jesus, é porta financeira, querido, de prosperidade. É nessas portas que eu estou falando. Vira para você, ó: todas as portas foram abertas. Todas as portas, todas as algemas,
todas as correntes que paralisaram a tua vida financeira, nessa manhã foram quebradas, foram abertas. Dá uma salva de palmas mesmo, querido. Agradece mesmo. Todo que está parado, todas as portas que estavam fechadas, o Senhor diz para mim nessa manhã, todas as portas foram abertas. As tuas portas foram abertas. Vai ter um manancial de novidade nesse lugar, eu creio. Você crê nisso? Eita, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, que eu estou vendo assim, sabe? O céu se abrindo, as janelas do céu se abrindo. E gente, olha, se você tiver a fé que eu estou aqui hoje, se você tiver nessa fé que eu estou aqui hoje comigo, querido, eu vejo janelas do céu sendo abertas a favor dessa igreja, vida financeira sendo mudada. Não venda nada. Não abre mão daquilo que o Senhor tem te dado. Tem pessoas aqui que falam assim, eu vou ter que fazer isso, porque senão eu não vou conseguir fazer. O Senhor está falando assim, olha, aguarda. Aguarda. Aguarda que você e eu vou mover essa situação. Tem pessoas que querem abrir mão de algumas coisas aí, querido, porque falam assim, agora eu não vou conseguir. O Senhor fala assim, ó, todas as portas foram abertas. Vai vir um mover financeiro sobre a casa do Senhor. Vai vir um mover financeiro sobre a casa do Senhor. Se prepare. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ainda de pé, vamos louvar o santo nome do Senhor, aleluia. Na palavra de Deus tem duas grandes promessas. A primeira é da volta de Jesus, que veio para nos salvar. E essa já se cumpriu. E a outra grande promessa é que Ele voltará para nos buscar, aleluia. A nossa oração tem que ser diária. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pois somos apenas peregrinos nessa terra, a nossa morada é na Canaã celestial, aleluia. Então louve conosco, que aguardamos o dia em que o Senhor virá para nos buscar. Vamos louvar, aleluia. Oh, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Junto aos santos me unirei, louvor eterno
vida guardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São os terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Aleluia! Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Vamos, igreja! Virá o Rei Jesus, meu coração deseja ver. Glória a Deus! Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele Oh, aleluia! Aguardo o dia em que Ele virá para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! As palmas louvem o nome santo do Senhor. Querido, pode sentar. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. Amém? Diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. Fortalecido com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que nos fez digno de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em que temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam eles tronos, ou dominações, ou principados, ou potestade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17. E é ele, e antes de todas as coisas, e por todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito de todo dentre os mortos, para que todas as coisas
tenham a preeminência. Amém, querido? Nós tivemos uma semana de oração e eu tenho lido esse texto. Se você tiver oportunidade, leia esse capítulo 1, não só o capítulo 1, mas todo o capítulo aqui do apóstolo Paulo aos Colossenses. E o que me chamou a atenção de as coisas que estão acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no nosso país. E, por incrível que pareça, desde a semana que eu comecei a ler esse texto e assistindo a alguns comentários, alguns jornais, a palavra a qual nos foi apregoada ontem à noite pelo diácono José, e hoje também o que já foi falado hoje através da diaconisa Cris, sobre o que caminho está levando a igreja. Que caminho a igreja está caminhando. Existe hoje, eu creio que os irmãos já perceberam isso, tenho assistido jornais, uma questão de ecumenismo entre as religiões e entre as seitas. E essas coisas já estão adentrando dentro das igrejas evangélicas. Já estão começando a dizer que não tem problema não, que todos são iguais, todos pertencem a Deus, eu creio nisso, mas cada um com a sua religião, cada um com a sua seita. Algumas igrejas evangélicas já estão trabalhando junto com algumas seitas, e assim vice-versa. E as coisas estão caminhando. Olha quantas leis estão sendo aprovadas. E essa semana eu creio que muitos aí viram que, um dos pastores de uma igreja famosa, porque falou algo, está sendo processado. E as coisas vão caminhando, vão indo nessa direção. Estão tentando, de todas as formas, de toda maneira, tentar calar a igreja. Mas não vão conseguir calar a igreja. Porque a igreja pertence a quem? A Deus. Mas e o nosso papel? O que nós estamos fazendo para levantar essa bandeira? A bandeira do cristianismo. A bandeira do evangelho verdadeiro. O Senhor não aceita mistura. Ele é todo poderoso. Toda a honra e toda a glória é para Ele, somente para Ele. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que se coloca dentro das nossas igrejas, igreja somos nós, aquilo que verdadeiramente eles querem que nós façamos. Nós vamos seguir a cartilha que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a cartilha que nós temos, querido. Essa é a nossa bússola, nossa linha de conduta, está tudo aqui. Nós não podemos fugir daquilo que está escrito aqui. Não podemos acrescentar e nem tirar. Mas estão tentando acrescentar. Estão tentando tirar. Estão dizendo que você não pode dizer, que você não pode falar mais. Estão dizendo que certas coisas que está escrito aqui você não pode mais mencionar. Nós iremos viver um período difícil, eu creio. Mas o Senhor está à frente de todas as coisas. Você foi convocado. Você foi alistado. O seu nome está lá marcado no livro da vida. E não tem mais como retroceder. Apesar que muitos estão abrindo mãos, estão retrocedendo para agradar a homens. Como foi falado aqui ontem à noite, quem estava aqui ontem à noite, como foi dito aqui ontem à noite, aquele que está lá para defender o cristianismo, para defender as igrejas. Não estou dizendo que nós vamos fazer coisas erradas, nós temos que fazer as coisas corretas que agradam a Deus, por isso que nós temos a Bíblia. Mas estão lá, são os primeiros a inverter qualquer situação, são os primeiros a aceitar qualquer suborno, são os primeiros a aceitar qualquer coisa que não agrada ao Senhor. A carta de Paulo aos Colossenses, Paulo, ele não estava em Colossos, ele não foi até lá, mas ele sabia que ali havia uma igreja séria, ali havia um povo que cria no poder do Espírito Santo de Deus, que confiava no Senhor. Mas de repente,
Alguns que estavam ali já estavam mudando as suas atitudes, as suas posturas. Estava permitindo adentrar algumas filosofias, algumas astrologias, alguns gnosticismos. Olha para hoje, para a sociedade de hoje. Irmãos, o corpo celeste, existe alguma influência sobre a nossa vida? Não, querido. Eu não posso ficar olhando para a lua, a não ser contemplar a beleza da lua. Eu não posso ficar olhando para a lua achando que por causa da lua é cheia, minguante, é não sei o que vai mudar alguma coisa na minha vida. E esse povo estava lá desse jeito. Milhões de pessoas que consultam horóscopo todos os dias, dentro das igrejas evangélicas. Tem pessoas que consultam. Estão vivendo não só aqui no Brasil, mas no mundo afora. Você tem uma base nos Estados Unidos, tem mais de 2.000 jornais que falam sobre astrologia, que falam sobre horóscopo, é um dos jornais mais vendidos. Tem mais de 1.300 pessoas que trazem informações de astrologia nos jornais, e as pessoas que se dizem evangélicas leem isso, e não saem de casa sem consultar a astrologia. E assim estão adentrando essas filosofias para dentro das igrejas. Existe alguma relação entre alimentação e a vida espiritual? Sim. Mas como eu como alimento para me sustentar. Não que isso vai me trazer algo sobrenatural. Se você comer isso, você vai ter um poder. Se você vai comer isso, só é desenho, querido. Só o papai que comia aquelas coisas lá ficava forte. Que se achar espinafre. Mas hoje as pessoas estão indo para esse lado. Deus comunica conosco de maneira direta. E na nossa mente o apenas sabe através do que? Através da Bíblia. Eu não preciso de copo d'água, eu não preciso de flor, eu não preciso de rosa, eu não preciso dessas coisas, eu preciso da palavra de Deus. Essas pessoas estão passando para esses lados porque deixou de ter conhecimento da palavra, deixou de buscar a palavra. Algumas religiões têm algo a oferecer para nós, não é o contrário. Somos nós que temos que oferecer para as outras religiões. Nós temos que oferecer para eles um Cristo ressurreto, que morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou. Mas outras religiões, outras seitas, estão adentrando dentro das igrejas. E as igrejas estão caladas, aceitando isso. Apesar de parecerem extremamente contemporâneos, essa questão foi tratada por Paulo em sua magnífica epístola aos Colossenses. Essa carta é tão relevante para nós hoje, quanto era para o cristão antigo lá, há 60 anos antes de Cristo, quando Paulo escreveu essa carta. Há 60 anos, querido, antes de Cristo, Paulo escreve a carta para os Colossenses. E olha hoje como nós estamos vivendo. Tem pessoas que não dão um passo sem consultar algumas coisas. Bíblia não é caixinha de sorte, querido. Se você tem, me perdoa. Que sai de manhã, pega lá uma fitinha. Ai, Deus vai me abençoar. Lá só tem bênção. Não tenho, mas já me disseram que lá só tem palavra de bênção. Lá não tem assim, se conserta hoje. Lá não tem isso. Colossos provavelmente não teria sido sequer mencionada no Novo Testamento, se não fosse por sua igreja. A cidade não é citada em parte alguma do livro de Atos, pois Paulo não fundou a igreja de Colossenses e nem chegou a visitá-la. O apóstolo ouviu falar da sua fé, mas não chegou a encontrar pessoalmente com esses cristãos. Uma igreja de pessoas desconhecidas, numa cidade pequena, recebe uma carta inspiradora do grande apóstolo Paulo. Paulo escreveu à igreja de Colosso porque uma crise dentro da congregação estava prestes a destruir esse ministério. Eles começaram a colocar algumas coisas adentro. Até então, para eles, Jesus Cristo era o único salvador da vida deles. E eles começaram a colocar lá algumas imagens de escultura. Começaram a trazer algumas coisas do gnosticismo. Começaram a trazer algumas coisas da nova era para dentro da própria igreja. Algumas filosofias. Começou a adentrar. Começa a perceber isso hoje. Como estão infiltrando as coisas. E nós somos às vezes assim, não tem problema não. Isso não tem problema? Tem, querido. Olha como está dentro das nossas casas.
Eu não digo só aqui no templo, mas como está dentro das nossas casas. Será que nós não estamos permitindo, sutilmente adentrar algumas coisas, algumas filosofias, algumas coisas gnósticas, algumas pedrinhas? É tão bonita essa pedrinha aqui, eu comprei. Eu gosto tanto desse cheirinho aqui, vou colocar lá para perfumar a minha casa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E essas coisas vão dentro, mas não é tão bonitinho. E coloca assim, no estante, na estante. Para todo mundo ver, para todo mundo apreciar. As heresias prometiam às pessoas uma união tão íntima com Deus, a ponto de atingir a perfeição espiritual. Eles estavam começando a colocar alguns mantras, algumas filosofias. Teve aí nos Estados Unidos, pouco tempo aí, que morreu um monte de gente de fome. Que achou que, olha, não come nada, porque você vai ser salvo. Só que aquele que mandou, comeu. E o povo morreu lá. Também acreditava que o Deus Todo-Poderoso não poderia ter contato com a criação. Antes deveria ter uma série de emanações. E quem está dizendo o seguinte, você, olha, você é pecador, Deus não tem contato com você. Nós somos pecadores e Deus tem contato, foi prova disso que aconteceu agora de manhã. Algumas heresias entravam em conflito direto com os ensinamentos de Paulo e adotavam uma visão negativa da vida. Eles diziam assim, que Deus está distante, a matéria é má e os poderes demoníacos são uma ameaça constante. Ele dizia assim que nós não poderíamos ter esse contato com Deus. Eles esqueceram que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eles tiravam isso no meio da igreja. A fé cristã ensina que Deus está próximo de nós, que Ele fez todas as coisas boas, apesar de ser possível usá-la para o mal, e que Cristo libertou o seu povo dos poderes da treva. Ele fez isso por nós, querido. Dentro desse texto, podemos agora nos voltar para a epístola de Paulo aos Colossenses e observar as linhas gerais e o que o apóstolo escreveu aos cristãos naquela época. Sabemos que a sua epístola aos Efésios foi escrita e enviada na mesma época de cartas aos Colossenses. Quando você lê lá em Efésios, você vê que Paulo, ele escreve a mesma coisa, porque ele começa a perceber que a igreja está indo na mesma situação. Deixa eu dizer algo aqui, querido. Foi dito aqui, eu não estava aqui, mas foi dito na sexta-feira. Nós precisamos dobrar mais o joelho. Nós precisamos orar mais, para que essas sutilezas não adentrem dentro das nossas casas, na nossa vida. Tendo isso em mente, podemos encontrar vários paralelos entre as duas cartas, mas eu vou me basear só aqui na carta de Colossenses. Tanto em Efésios como em Colossenses, ele diz que o corpo de Cristo é sobre a igreja. Cristo é o dono da igreja. Cristo é o único dono da igreja. Homem nenhum. Hoje eu sou pastor aqui. Mas Cristo, querido, amanhã se eu sair daqui, Cristo continua sendo dono da igreja. Pode vir outros pastores, outros homens dirigir aqui a igreja. Mas Cristo continua sendo dono da igreja. Porque o que está acontecendo hoje? Que muitos homens acham que é dono da igreja. Acham que ele pode fazer o que quer, da maneira que quer. Cristo para eles é segundo plano. Eu mando, eu faço, porque eu sou dono, querido. Mal sabe ele. Se Deus estalar o dedo assim, ele vai embora. E eu quero me atentar aqui no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenham a sua preeminência. Cristo é a cabeça da igreja. Nas primeiras cartas de Paulo, ele não escreve acerca de Cristo como a cabeça da igreja, mas da igreja como o corpo de Cristo. Seu propósito naquelas cartas era mostrar que um único corpo tem muitos membros. Seu objetivo em Colossenses, entretanto, mostrar que Cristo governa toda a igreja. Daqui para baixo, nós podemos até mover, mas daqui para cima é Cristo. É Ele que conduz a igreja, é Ele que nos conduz.
É Ele que nos ajuda, que nos capacita. Assim como o corpo tem vida, como o corpo pode ter vida sem a cabeça, querido? Se isso aqui parar, acabou o corpo. Não é isso que às vezes a gente ouve falar, ó, morte cerebral. O que tem o corpo? Pode estar tudo intacto. Pode estar tudo inteiro. Mas se tem morte cerebral, acabou, meu. Não vai servir mais para nada. O que eu quero dizer para nós, que Cristo que comanda todas as coisas, porque Ele é a cabeça da igreja, é Ele que conduz, é Ele que leva, é Ele que traz, é Ele que transforma. E não adianta, querida, às vezes nós estamos aqui com um corpo sadio. Se a cabeça dizer não, ela vai falar não. Se a cabeça falar assim, ó, não levanta o braço direito, você não vai levantar. Se a cabeça falar assim, ó, não levanta o braço esquerdo, você não vai levantar. Porque assim é Cristo, querido. Se você falar assim, hoje nós vamos orar aqui, nós vamos orar, porque é Ele que comanda todas as coisas. Assim como um corpo tem a vida, não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe sem a parte de Cristo. É Cristo, não é a cabeça da igreja, mas sim toda a igreja. A igreja não é do homem, mas é de Cristo. A igreja está sendo aí comentado, falado, que a igreja pertence a fulano, a Beltrano, essa igreja é minha, querido, nada. Se Cristo não comandar a igreja, nós não somos nada, praticamente nada. A igreja, me desculpa, só tem um dono, que é Jesus Cristo. Só Ele. Cristo é a cabeça orgânica da igreja. A igreja tem sua origem em Cristo. A igreja só tem vida em Cristo. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Cristo é a fonte de poder, alegria e de vida da igreja. Assim como o corpo não existe sem a cabeça, a igreja não tem vida sem Cristo. Imagine, tente imaginar, nós reunidos aqui, e o principal não está conosco. Eu não consigo enxergar alguém sair de casa sem cabeça. E às vezes está caminhando assim a igreja. Só tem o corpo perambulando para cima e para baixo, e o principal não está no nosso meio. Se Cristo não estivesse aqui hoje, querido, conosco, se o cabeça não estivesse conosco hoje, nós estamos todo mundo fulminado, morto. Ele disse que antes nós não tínhamos vida, nós não éramos nada. Da onde saímos, da onde nós estávamos, nós não tínhamos valor nenhum. O corpo ali padecia, porque não tinha movimento nenhum. Aí vem a cabeça que aqui fala assim, não, agora eu vou dar o quê? Fôlego para esse corpo. Ou tem alguma assombração que está andando só, né? Eu não vejo na rua. Mas eu vejo pessoas, querido. Olha aí debaixo das marquises de viadutos, olha como estão as situações aí. Pessoas que têm cabeça, mas o corpo nada. Anda perambulando para lá e para cá, sem vida, sem nada. Fomos escolhidos em Cristo, remidos por Cristo. Estamos escondidos com Cristo, seguro na mão de Cristo, sentado com Ele nas regiões celestes. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e viveremos eternamente com Ele. Enquanto Ele for a cabeça da igreja, querido, nós vamos ficar firmes nessa terra. Para quando Ele vier buscar, todos nós subiremos para dar glória a Deus e aleluia. Você crê nisso, querido? Cristo é a cabeça governante da igreja. Olha que interessante. A palavra cabeça significa aquele que governa, controla e dirige. Você sabe aquela coisa assim? Eu não sei se já aconteceu com você. Você está deitado e a cabeça diz assim, levanta, o corpo está que você não aguenta mais. Quase todo dia. Aí a cabeça manda assim, começa a mandar ali, né? Um comando para o pé direito, aí manda um comando para o pé esquerdo, né? Vai mandando para as pernas, aí você vai virando da cama, né? Manda um comando aí para as colunas, cheio de dor, mas manda um comando, você vai levantando. Às vezes, quando nós estamos andando de bicicleta, assim, né? A cabeça fala assim, vai, mas o corpo nada.
Nada. Você tem até o pessoal que joga bola, né? Você vê assim, eu vou correr 90 minutos, só na cabeça, porque o corpo é 5 minutos só e está bom demais. É o comando de todas as coisas, querido. Todos os movimentos e ações do corpo procedem da onde? Da cabeça. Você tá querendo, o corpo está falando assim, fica na cama, aí a cabeça vai assim, não, vai para a igreja. O corpo está dizendo assim, semana de oração, não vai não, filho. Semana inteira, a cabeça você vai. Ou quem está aqui hoje, não precisa levantar a mão nem se manifestar. Queria estar na onde? O corpo. Aí se for um nordestino, vai ser que está na rede. Hã? Quase. Aí, olha Deus falando. Mas aí o Espírito Santo fala assim, não. Aí o Espírito Santo fala assim, não, você vai lá me adorar. Você vai me adorar, você vai me adorar, você vai me adorar. Porque eu sou a cabeça, você vai me adorar. Mas Senhor, eu não estou aguentando, estou cansado, eu trabalhei a semana inteira. A cabeça fala assim, não, mas você vai me adorar, você vai me adorar. Cadê os adoradores que ainda o corpo ainda pode estar falecendo, mas a cabeça adora. Se você é o Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. E tem uma hora que parece, né, que entra num colapso, né? Dá um choque, pastora Marli. A cabeça quer fazer uma coisa, o corpo quer fazer outra. Você vai, você não sabe, você vai para a direita, vai para a esquerda, você quer ir, aí a cabeça fala assim, fica. Permanece. A glória da igreja é ser submissa a Ele, querido. Não tem coisa melhor você obedecer o que a cabeça. Não tem coisa melhor que você obedecer a cabeça, que é Cristo. Se é para ficar sentado, fica sentado. Se é para ficar em pé, fica em pé. Quanto mais a igreja está sujeita a Cristo, mais livre, saudável e feliz ela é. Quanto mais nós obedecemos o cabeça que é Cristo, mais feliz nós seremos, mais alegre nós seremos, mais saudável nós seremos. É mais ou menos assim, né? Já comeu uma vez, uma feijoada, né? Aí, né, a barriga está falando assim, quero mais, a cabeça, não como mais não, vai te fazer mal. Não, vou comer, vou repetir, né? Não vou comer não, né? Como diz o povo assim, o bucho já tá, a pessoa não consegue mais nem ver, a cabeça não come mais, infeliz, vai passar mal. Aí o fulano come, passa mal, ai Jesus, a primeira coisa que vem na mente dele, ai Jesus, e põe a mão do lado assim, né? Aí toma hipoclé, toma chá de boldo. Mas quando é bom obedecer, né? Obedecer a cabeça, que é Cristo, fala assim, não como mais não, tá bom. Já saciou, tá ótimo. Tem sobremesa ainda, né? Tem sobremesa ainda. Quanto mais a igreja está sujeita a Cristo, mais livre, saudável e feliz ela é, querido. Vai fazer caminhada, a cabeça vai se levanta, faz a caminhada, mas está frio, vai fazer caminhada, que eu sei o que eu estou falando. Sai desse sofá que não te pertence. Mas tão bom essa série aqui, sai desse negócio que não te pertence. Não é assim, querido? Ou estou enganado? E a igreja fala assim, não, eu quero que vocês sejam meus adoradores. Cristo é a fonte da igreja. Jesus é quem supre a igreja através dos dons, através do poder do seu Espírito e da palavra. A nossa fonte, querido, é a palavra sagrada, querido. Não tem fonte melhor, querido. A nossa fonte, o poder está em Deus, no poder de Deus. A posição que as pessoas têm aí, né? Homens dizendo assim, que é dono da igreja, que comanda a igreja, não comanda nada.
Eles estão querendo comandar um povo, levar o povo para distante de Deus, dizendo, olha, vem a mim. Não, querida, tem que vir a Cristo. A igreja está edificada sobre Cristo e não sobre homens, porque homens são falhos. E ontem foi contar no testemunho, aqui não vou contar, né? Mas é assim que está acontecendo. Nós, seres humanos, somos pecadores errantes. Às vezes por isso que as pessoas falam assim, olha, eu vou, onde se congrega? Na igreja do pastor Valdir. Não, está errado. Eu congrego na igreja de Cristo, pentecostal da Bíblia de Diadema. As pessoas às vezes falam que parece que aí fala assim, mas quem é o pastor lá? Não, ele é o pastor Valdir. Eu congrego na igreja cristã pentecostal da Bíblia do Brasil em Diadema, que é o pastor Valdir que está lá, pela misericórdia de Deus. Porque tem alguns aí, você tem que falar o nome dele, que a igreja é dele. Que a igreja é dele. Onde você congrega? Na igreja do papai e tal. Mas não tem um nome lá, não sei o quê, não. E olha que o nosso nome da nossa igreja é bonito. Mas tem fulanos aí, querido, com todo respeito. Tem que falar que ele é o dono da igreja. Onde você congrega? Na igreja do fulano de tal. A igreja está edificada sobre Cristo e não sobre homens. Porque se fosse sobre homens, nós não estaríamos aqui, querido. Nós não estaremos aqui. Cristo é o vencedor da morte. A ressurreição de Cristo é a razão de existir a igreja. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje para participar da ceia do Senhor, querido. Se Ele não tivesse morrido na cruz e no terceiro dia sido ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos no relento, no inferno da vida. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria igreja. O sepulcro vazio é o berço onde nasceu a igreja. Embora a igreja seja uma que é de Deus, mas só tem uma igreja que é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, composta, sabe por quem? Por todos os remidos salvos. Cadê os remidos do Senhor que foi salvo pela cruz? Levanta a tua mão e vai dizer, eu sou os remidos do Senhor. Você é remidos do Senhor, querido. Isso ninguém vai tirar, querido. Ninguém vai tirar isso de você. Você foi alcançado pela graça de Deus. Podemos dizer que sem a ressurreição de Cristo, não haveria redenção para os pecadores. Imagina onde nós estaríamos hoje de manhã. Eu não consigo nem imaginar onde eu estaria. E se estaria vivo, se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas um dia Ele me alcançou como alcançou vocês. Dá uma salva de palmas para você ser alcançado por Ele. Você tenta imaginar, querido, mesmo ter nascido em lar evangélico, mas tenta imaginar, querido, aonde nós estaríamos hoje? Em qualquer outro lugar, menos aqui. Cristo é aquele que tem total preeminência em todo o universo. Cristo venceu a todo inimigo e todo poder adverso. E não há nada na vida ou na morte que possa sujeitá-lo ou contê-lo. Nada. Se ele vier buscar nós aqui hoje, nada vai conter. Nada vai nos conter. Pela ressurreição, o Pai exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus seja, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, debaixo da terra. Nós vamos dobrar o joelho, querido, não é para o homem, não. Nós vamos dobrar o joelho é por Ele, somente para Ele. Nós não dobramos o joelho para o homem, porque o homem fala, não, nós dobramos o joelho, é para adorar e glorificar o santo nome dEle. Nós dobramos o joelho aqui nessa manhã, é para adorar Ele, não é para adorar homem, não. É porque é Ele que nos capacita, nos abençoa. Cristo é aquele que reside em toda a plenitude. Olha o versículo 19. Porque foi do agrado do Pai
que nele toda a plenitude que habitasse. Aí tem algumas seitas e religiões que acham que pode controlar todo o universo. O homem pode, cada vez mais o homem está tentando desvendar, tanto no fundo do mar, quanto o céu, quanto as plenitudes. Mas só Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe e conhece cada estrela por nome. O homem pode ter descoberto algumas, mas Ele é o único que sabe, querido. Estrela por estrela, constelações por constelações. Só Ele que sabe o meu nome, sobrenome. Ele sabe o seu nome, sobrenome. Os homens aí não sabem, mas Ele sabe o seu nome, sobrenome. Às vezes nós não sabemos o nome e sobrenome do irmão que está, mas Ele conhece você, querido, por nome e sobrenome. Tudo quanto Deus faz, querido, Ele tem seu conhecimento. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é eterno, gerado do Pai, luz de luz, coigual, coeterno. Ele é com o Pai. Aquele que criou os mundos estelares, as hostes incontáveis de anjos, aquele que lançou as colunas do universo e conhece cada estrela pelo seu nome. Esvaziou, fez-se carne, fez-se homem, fez-se pobre, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu na cruz. Mas nele habitava toda a plenitude da divindade. Não é, querido, pedrinhas, não é lâmpadas, não é as coisas que acendem. Não, querido, tudo é Cristo, tudo é dele, tudo está no controle dele. Nós estamos aqui, querido, Ele está controlando tudo. Se Ele quiser falar assim, sai o sol, Ele vai sair o sol. Se Ele falar assim, manda a chuva, Ele vai mandar a chuva. Se Ele falar assim, manda terremoto, Ele manda o terremoto. Se Ele falar para o terremoto, vai parar o terremoto. Se Ele falar para a chuva, Ele vai mandar para a chuva. Se Ele falar assim, para todas as enfermidades serão paradas. O homem pode criar todo tipo de medicamento, mas tudo está no controle dEle. Tudo é dEle, somente para Ele. E para encerrar, querido, Ele é o Senhor da igreja local. E vós, que no outro tempo ereis alienados e inimigos, sem vossa mente pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. O Senhor é o dono da igreja local. Ele é o dono da igreja. Nós precisamos ficar atentos, querido, das coisas que estão acontecendo. Nós não vamos aceitar filosofias, nós não vamos aceitar as coisas, situações que não vêm de Deus. Aqui, nesse lugar, querido, nós vamos apregoar a palavra do Senhor. Nada mais do que isso, querido. Nada de crendices, nada de coisas que não vamos incluir, não. Aqui nós vamos apregoar a palavra do Senhor. Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas na sua vitória no Calvário. A igreja de hoje precisa encarecidamente da mensagem de Colossenses. Vivemos em uma época na qual a tolerância religiosa considera todas as religiões igualmente boas. Está assim agora, querido. Todas as religiões são boas. E aí as pessoas não têm problema não, eu participar da seita ali, eu participar da religião ali, eu participar de alguns lugares ali. Eu passei essa semana num local que eu fiquei assim, perplexo. O barulho que vinha lá de dentro, a situação que vinha lá de dentro. E de repente passou as pessoas com umas vestimentas meio estranhas. Meio Antigo Testamento, meio Novo Testamento, meio não sei o quê. Aí eu parei assim e falei assim, vou passar aqui e ver o que está acontecendo. Aí eu passei na porta, estava escrito assim, igreja evangélica. Não que nós sejamos os melhores, não é nada disso. Mas está uma mistura, que não se sabia o que eles estavam adorando.
o que eles estavam buscando é um tal de ungir para cá, ungir para lá, e passa a folha aqui, passa a folha lá, fala assim, misericórdia, onde está o Senhor nisso? E aí tem pessoas se enveredando, porque acha que esses lugares terão as respostas que precisam para caminhar a sua vida. A resposta que você precisa para caminhar a sua vida está aqui. Não abra mão disso. Não abra mão, querido. Jamais abra mão disso. Alguns tentam aproveitar que é melhor em cada sistema religioso e criar sua própria religião particular. Alguns estão fazendo assim, querido, criando sua própria religião. Sai das igrejas evangélicas porque não concorda com o pastor e abre a sua igreja. Aí ele manda. Quer mandar do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Esquece que Cristo comanda todas as coisas. Alguns, querido, por muitos, têm se afastado. Alguns, por muitos, querido, têm montado os seus próprios sistemas religiosos. Para muitos, Jesus Cristo é apenas um dentre vários mestres religiosos. Tem alguns lugares que estão dizendo que Cristo, querido, é só mais um. E tem alguns lugares que dizem que ainda Ele não ressuscitou. Igrejas evangélicas. Vivemos uma era de secretismo religioso. Muitos procuram harmonizar, unir diversas linhas de pensamento e criar sua religião superior. Sabe mais ou menos aquela coisa assim, né? Zen. Deus não é Deus de confusão, claro que não. Tem que buscar harmonia no espírito, querido. Não é assim que funciona. Em sua tentativa de entender as crenças de outros, nossas igrejas evangélicas correm o risco de diluir a fé. As pessoas estão se agradando. Irmãos, eu estou dizendo isso porque a lei está na carta de Colossenses e as coisas que estão acontecendo. E quem assistiu o jornal, alguma parte do jornal essa semana, viu esse secretismo religioso, essa mistura. Vamos unir todo mundo. Vamos unir todas. Não, querido, não, querido. Nós temos um que é Cristo. Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Homem nenhum fez isso. Pergunta se algum desses aí querem morrer na cruz do Calvário. Pergunta se algum desses que estão aí querem ser chicoteado, querem carregar o madeiro nas costas. Eles não negam a Cristo, mas tentam desnotizar, tentam tirar Cristo do trono. Por incrível que pareça, eles não negam, não, eu sirvo a Deus, eu acredito em Cristo, mas não acredito que Ele está no trono do lado do Pai. Por incrível que pareça, o misticismo, o legalismo, as religiões orientais, os ceticismos, as filosofias humanas estão se infiltrando silenciosamente nas congregações. Se nós não acordarmos, querido, nós estaremos fora daquilo que o Senhor quer para nós. Ao estudar essa carta empolgante, devemos dar ouvido à advertência de Paulo. Ele fala assim: ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Ninguém, pois, vos julgue. Ele está dizendo o seguinte: permaneça em Cristo. Permaneça naquilo que você entendeu. Permaneça na palavra de Deus. Que ninguém venha nos enganar, querido, com sutilezas, dizendo que não tem problema não. Estão batendo as nossas portas. Estão ali, levando os nossos filhos, arrecadando famílias, dizendo assim, não tem problema não. Pode vir. Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo. Não, querido. Não é o mesmo, Deus é Deus e Cristo é Cristo. Deus abençoe. Fique na paz em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. E glórias ao nome dEle por isso. E, meus irmãos, a ceia do Senhor é uma experiência maravilhosa e extraordinária, que nós devemos ter ciência, nós devemos ter claro na nossa mente. Quando nós participamos da ceia, qual que é o objetivo desse momento? Quando nós nos colocamos aqui, sentados, para participar deste momento, do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Desde o início do culto, nós já ouvimos aqui Deus falando conosco maravilhosamente, por profecia, pela sua palavra, desde o início do culto. E agora nós finalizamos aqui com essa mensagem maravilhosa que o Senhor deu ao nosso pastor, para nos entregar. Então, irmãos, Jesus é o Senhor da nossa vida. Tenha claro isso na sua mente. Ele é o Senhor da sua vida. E que nada, absolutamente nada, e nem ninguém, nenhuma história ou conto de carochinha, ou nenhuma ideologia satânica, venha desviar você desse foco. Jesus é o Senhor da sua vida. Aleluia, da nossa vida. Glória a Deus. Nós vamos entrar no ato da ceia, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus neste momento e glorificar o seu nome. Queridos, fique em espírito aí e glorifique a Deus aí no seu íntimo, louve a Ele e vamos cear. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Louvemos a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vem cear. Aleluia. Cristo já nos preparou, Glória a o Deus. manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Tens discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, aleluia. Vem cear. É o que o Senhor nos chama nesta manhã, para louvar o santo nome dEle. Aleluia. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está.
a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. As palmas louvam e engrandeçam o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. É o texto da ceia do Senhor, da revelação que o apóstolo Paulo teve do próprio Jesus, dizendo para ele como nós devemos nos portar, como nós devemos entender este momento. Amém, queridos? Glória a Deus. Que diz assim, versículo 23 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de não sermos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Amém? Vamos nos colocar de pés em nome de Jesus. Queridos irmãos, todos pegaram o cálice e o pão? Alguém na galeria está sem? Amém. Amém. Tudo ok. Queridos irmãos, peço que você pegue aí, tome o seu pão em sua mão neste momento. Vamos orar ao Senhor. E saiba de uma coisa, tenha esta consciência, que este singelo pedaço de pão que está aí na sua mão, nós vamos orar e consagrar. E após esta oração, queridos, você estará empunhando aí o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo pela fé. O corpo do Senhor que foi despedaçado naquela cruz para nos salvar, para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, eu apresento, meu Deus querido, este elemento em tua mão, meu Deus querido, que é a representação do corpo de Jesus Cristo, do corpo de nosso Senhor, que fora moído naquela cruz, que fora despedaçado naquela cruz, meu Deus, por amor de cada um de nós, por amor da tua igreja, Senhor, nós consagramos, meu Deus querido, este pedaço de pão, e que, meu Deus, neste momento, Pai, este pedaço de pão seja vida
para nós, Senhor. Seja vida espiritual, seja vida do Senhor para nós. Seja vida para este nosso corpo, apesar de corruptível. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho santo, sempre santo, Jesus. Amém. Comamos todos, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua morte, Senhor. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Erga o cálice, querido irmão. Glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, nós erguemos, Pai querido, este cálice, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor está presente no seio, no meio da Tua igreja nesta manhã, pelo Teu Espírito. Senhor meu Deus, nós apresentamos, Pai querido, este cálice em Tuas mãos, que é a representação do sangue que fora derramado na cruz por nós. Sangue este, meu Deus querido, que limpa, meu Deus querido, todo pecado, que purifica a nossa vida, a Tua igreja de todo pecado, que manda embora toda condenação, meu Deus querido, contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor, Pai. Nós somos livres, meu Deus, por esse sangue que foi derramado. Portanto, meu Deus querido, em nome de Jesus, que a vida do Senhor, Pai querido, repouse sobre nós todos os dias, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tomamos todos, em nome. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, pela morte da cruz, obrigado Senhor, pelo sangue derramado na cruz, obrigado meu Deus, obrigado Jesus, que este momento meu Deus querido venha à nossa memória Pai, este momento meu Deus do sacrifício do Senhor Pai, venha à nossa memória e tenhamos consciência, meu Deus querido, que se não for o Senhor, se não for o sacrifício do Senhor, nós aqui não estaríamos, meu Deus. Toca, Pai querido, nos nossos irmãos, toca, meu Deus querido, nos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja abençoado, querido, aí no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda sua mão. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão e receba a bênção de Deus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja e permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os teus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus, está terminado em nome de Jesus. Aleluia.